Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais um Papo Saúde 360. Eu sou Roberta Rainer, médica, ginecologista, especializada em sexualidade humana. Estou com um convidado hoje aqui bem parceiro nas relações médicas. Com certeza. Diogo, se apresenta para a gente, por favor. Meu nome é Diogo Pernigeiro, eu sou médico urologista. Fico feliz de participar aqui da clínica Life 360, essa equipe muito legal. E vamos falar aí sobre alguns assuntos. Diogo, obrigada por ter aceito esse desafio. Quem já viu você aqui nesses primeiros segundos percebeu que você aceitou, porque você tem um propósito de vida que é levar conhecimento. E a gente sabe que tudo bem a gente não ser desenvolto para falar, o nosso papel é dentro do consultório. Quando o paciente está lá, é no centro cirúrgico, sabendo resolver as intercorrências. Sim, Então, muito obrigada por ter aceito o desafio para você de estar aqui falando nas mídias sociais. Parabéns mesmo, tá? eu agradeço aí a confiança, também o carinho e a Obrigada. compreensão. É isso, gente. Olha que bacana. Ele tá aqui porque ele sabe da importância de vocês encontrá-los, porque vocês vão pesquisar através das redes sociais um médico bom, excelente, altíssimo nível, que é o Diogo. É isso, Diogo. Então conte comigo para fazer a sua voz chegar onde você quer que ela esteja. Perfeito. Obrigado. E Nada. também a recíproca verdadeira, a doutora Roberta, excelente ginecologista. E a gente vai trocar muitos pacientes aí. Já trocamos e vamos continuar É trocando isso. na Muito vida. obrigada. Inclusive, o Diogo é urologista do meu pai. Obrigada por cuidar dele, Diogo. Eu fico também honrado. Obrigada. Vamos falar de higiene? Vamos falar de higiene para começar? Pô, mas eu falei do meu pai, você falou de higiene. Não ficou bom isso, Diogo? Não. É porque a gente estava antes A ali gente já fez conversando. todo o script, né? Mas vamos lá, para começar. Como são suas orientações de higiene no consultório? Precisa falar com homens velhos e maduros, barbudos, sobre higiene, Diogo? Precisa. Ainda infelizmente precisa. Seria uma coisa que se lá de trás fosse hábito do pediatra às vezes explicar, e muitos hoje em dia explicam, mas se esses hábitos viessem, que diferente da menina, o menino não tem muito hábito de ir a médico, né? A mãe leva a menina a ginecologista quando está ficando mocinha, quando começa a menstruar, quando pretende iniciar atividade sexual, já o menino fica mais aquém dessas informações. Então é comum pegar adultos que não sabem cuidar da higiene pessoal. Engraçado essa linha de raciocínio, sabe por quê? Eu sempre falo assim, porque o homem sempre tem mais aproximação com o pênis, ele sempre se vangloria, Não. a sociedade traz isso como empoderamento, mostra, deixa o papai ver isso, e a menina não, é sempre não coloca a mão aí, não se toca, mas se colocou por um ponto de vista de que a mulher, sim, ela é estimulada ao cuidado, à higiene, Sim. a frequentar o ginecologista e o homem não. Então tem duas facetas para esse ponto da higiene, né? Sim, e também o número de pessoas que às vezes chegam, né, de adolescentes com fimose já mostra que às vezes não teve um primeiro contato adequado para ter resolvido isso já no início da vida, nos primeiros 2, 3 anos, de uma maneira sem trauma, e às vezes pega a vida adulta, o início da vida sexual, e a pessoa se incomoda e vai operar também. É outro sentido desse fato que o menino às vezes não tem acesso à informação. O pai e a mãe não levam ao médico para esse tipo de informação. Gente, eu tô muito crítica hoje, tá? Para os homens, porque eu ia falar, se eles estão tão próximos, tão empoderados de si mesmos, dos seus órgãos sexuais, como é que não perceberam isso, né? É uma coisa difícil de explicar, mas a gente constata que, não vou dizer descaso, mas não é um hábito já introduzido na mentalidade da maioria das pessoas. Interessante isso, saber disso. É. É, E aí, quais são os pontos chaves de higiene que você tem que passar? então, se o paciente ele tem um excesso de prepúcio, ele precisa retrair o prepúcio para urinar. Primeiro lavar as mãos antes de ir ao banheiro urinar, retrair esse prepúcio todo e aí então urinar, depois secar com papel, voltar o pênis para a cueca e aí então lavar as mãos, porque não pode deixar a mucosa úmida, que é o mesmo efeito de você pingar uma gota de colírio no olho e piscar o olho, espalha aquela gota toda no olho. E a gota de urina, quando ela cai naquela pele, no excesso de pele e fica entre a glande e a mucosa, também espalha e ali fica úmido. E aí favorece inflamação, infecção, fazer balanite, né? Uhum. E eles te Outra, escutam? alguns sim, outros não. Você tá lá para isso, né? A recorrência a gente tem que ter paciência também com os processos, né? Durante uma vida toda ele teve aquele hábito de higiene e a gente quer que numa recomendação única seria ótimo, né? Mas a gente entende também que é um processo. É, e também tem aquelas pessoas que, mano, transpiram muito e não usam a roupa de baixo adequada, de material natural, né? Fibra natural, algodão, que permite transpirar.
Usam às vezes um material sintético, onde fica a umidade muito retida e por muitas horas, e os fungos precisam de calor e umidade, e aí, então ali facilita, Uhum. a proliferação. Então, o país já é um país tropical, a nossa região já é quente. E aí a pessoa fica com a região muito úmida e abafada, principalmente se tiver o excesso, né, o prepúcio redundante, e Uhum. aí vai fazer Uhum. mais balanite. Sim. Qual a idade ideal para operar o prepúcio excedente? Então, quando é criancinha, antes dos 3 anos é uma boa, porque a criança não fica com a memória daquele procedimento. Os cirurgiões pediátricos geralmente eles preferem operar antes dos 3 anos. Passada essa idade, aí a maioria prefere operar assim depois dos 7, 8, que aí a criança já tem um entendimento maior do que precisa fazer e coopera. E aí não fica com um grande trauma. Uhum. Agora, eu particularmente, eu opero adultos, eventualmente adolescentes, mas já com porte mais adulto. Então eu não Uhum. opero criança. Sim. Mas às vezes eu opero adultos com fimose, que são geradas por outras doenças que são adquiridas ao longo da vida, um diabetes descompensado, um líquen esclerotrófico, às vezes faz muita balanite de repetição e aí estenose o prepúcio, enfim. Doutor Diogo, o que que é balanite de repetição e estenose de uretra, de prepúcio? Então, Explica pra gente melhor, pra quem tá do outro lado entender o que que você tá falando. a balanite é quando inflama a pele do pênis, né? Do Uhum. prepúcio, que a gente chama de balanite ou balão no post-it. E aí, quando você tem um processo inflamatório e ele cura, ele pode curar gerando uma cicatriz em intensidades diferentes. Então, quanto mais inflama e desinflama, e a área que acomete se pega, às vezes, quase toda a circunferência da pele, já que o pênis é cilíndrico, aí você pode criar um anel, um garrote, uma pele que não tenha elasticidade suficiente para ela avançar e retrair durante a fase de flacidez e de ereção. E aí pode virar uma fimose, Entendi. atrapalhar muito na vida sexual e precisar de tratamento cirúrgico. Uhum. Tá bem. É, próximo disso aí eu tenho as candidíases, né? Isso. Que tá nesse calor, nessa umidade, no país tropical que a gente vive, e elas sempre querem saber com o cuidado que a mulher tem para além de si, se o parceiro precisa tratar também, né? Então, apesar de também ser considerada uma IST, a probabilidade de passar é baixa, né? A mulher tem mais tendência, você pode explicar melhor, porque a vagina é uma cavidade úmida e fechada. É questão de vestimenta, do clima e tudo mais. Às vezes a mulher é muito mais higiênica em relação ao homem, então abusa do sabonete íntimo e alcaliniza a vagina, desprotege, Sim. faz algumas práticas no intuito de se preservar E se e expõe. acaba se expondo. E aí o homem fica com aquela paranoia. Se a mulher está com candidíase, ele vai necessariamente ter. E E o eles pênis é estão. mais arejado, é exposto, tem mais facilidade ao acesso à limpeza. Então, geralmente a resposta é não. Não precisa Geralmente a resposta é tratar não. o parceiro. Ele É, precisa é. ter calma e esperar a parceira se recuperar. E ST no seu consultório é uma coisa que você atende com frequência? Bastante. Acho que quase todos nós, né? Na nossa especialidade, a gente deve pegar, sei lá, uns 40%. E sempre nos últimos horários, né? As histórias tristes, Ai, meu Deus, preservativo de onde é que furou, não veio sei de onde é que isso? veio. É. Como é que É, eu vou contar lá em casa? é. E o que assusta mais é a explosão de sífilis. Dentre todas que já costumam Verdade. aparecer, as outras ISTs, mas a sífilis, né? E aí, quando você vai conversar com o paciente, se ele se protege, numa pergunta inicial, você usa proteção? Sim. Mas ele não usa em todos os momentos. Nas preliminares, ele não usa no sexo oral. Às vezes, nem no início da penetração vaginal, também não usa. Porque é focado só na prevenção da gravidez indesejada, né? Isso. E também com a explosão da PrEP. Ah, E aí, às vezes, a pessoa que vai, não o profissional que avalia a pessoa que quer fazer a PrEP, mas às vezes o paciente acha que a PrEP vai protegê-lo para tudo. o que é PrEP, Diogo? É a profilaxia pré-exposição que foca principalmente a prevenção do HIV, né? Mas existem muitas Mas outras. é super pertinente, toda vez que a gente encontrar um quadro de sífilis, a gente também enfatizar que a sífilis é a prima irmã do HIV. E quem está Sim, se expondo a ter sífilis tem também uma predisposição a ter contraído HIV também, né? com certeza. Toda IST
tem relação com outras, inclusive com Uhum, HIV. São facilitadores, inclusive, se você não tem, mas tem a lesão, é uma porta de entrada para outras virem aí. uhum, E aí, quando você conversa com alguns pacientes e eles vão falar sobre a vida sexual que você não julga o que ele faz, mas você pode orientar em questão do que é mais seguro dentre aquilo que ele quer praticar, tem muita gente que às vezes é resistente. E aí você vê outros colegas de outras especialidades, às vezes, fazendo diagnóstico, sífilis ocular, né? Às vezes um otorrino, norofaringe, outras lesões em lugares atípicos de diagnóstico inicial, porque as práticas são diferentes e as pessoas não se protegem e o número de parceiros e parceiras também que tem, a frequência, uhum. tudo isso influencia. E Você tem paciente que chega pedindo prescrição de PrEP? tenho, mas aí eu Uhum. explico que no meu caso eu não faço, mas eu oriento, eu conheço alguns infectologistas que trabalham com isso e aí Quer eu citar o nome encaminho. de algum deles? A minha Brincadeira. esposa, doutora Raíssa, Sim, sim, sim. eu encaminho para ela. Tem outros também que eu conheço lá da Fiocruz que fazem, inclusive tem projetos lá de PrEP. E só que o paciente ele tem que estar muito consciente de que aquilo não é uma blindagem perfeita, né? E que ele tem que adquirir boas práticas para ele prevenir outras doenças, Uhum. né? PrEP, você percebe que é o público LGBTQIA+, que procura mais? Tem todos, do hétero ao público LGBTQIA+. Só que por índice de transmissão nesse segundo público, como às vezes é muito intercurso anal, é muito mais traumatismo durante o ato sexual, muito mais facilidade de você ter perda da integridade e troca de fluidos que você não quer, né? A chance de transmissão fica maior e aí eles acabam que por hábito, eles sabendo que eles só podem desse modo, eles acabam procurando para se proteger mais. Uhum. Acho que Entendi. eles acabam Eles procurando estão mais mais. conscientes. É difícil a questão da Difícil. consciência. Eu não sei se é consciência plena, mas talvez medo de adoecer e parte consciência. Uhum, Não sei, entendi. eu nunca fiz essa pergunta. Não sei. De repente já tem uma avaliação do mundo, sei lá, já amplia, já vê mais as coisas de uma outra maneira, mais clara, mais objetiva. É, pelo menos eles estão procurando a proteção. Isso que é mais importante, É, né? o que eu acho que eu ainda não atendo tanto no consultório é por preconceito deles procurarem no consultório privado. Eu atendo mais eles no público do que no privado. Vamos contar que você um dia falou pra mim, vamos fazer um projeto de atendimento focado em público LGBTQIA+, eles É, precisam encontrar médicos que estejam preparados para. num ambiente também que seja acolhedor e que não É, desperte aquele preconceito da sim, sala de espera, sim. onde às vezes pessoas com conceitos diferentes ou preconceitos se entreolhem e aí gere É, um clima é. Eles ruim. também não são obrigados a saber quais são os médicos que estão preparados para recebê-lo. Então, nosso projeto vai para frente em algum momento e a gente volta a falar sobre isso, né, Diogo? Amém. Amém. Com certeza. Ah, vamos mudar o tema um pouquinho? Vamos. Uma coisa que eu falo muito é sobre anticoncepção, né? E às vezes eu indago, por que não a vasectomia? E aí é um clima tenso na sala, né? Homem já não é tão resistente quanto as mulheres, né? Eu me incluo nisso aí também. Sofrer um procedimento cirúrgico, né? A mulher é muito mais resiliente, ela tem um instinto de parir, de maternar, que ela Dá força. é muito mais forte, né? E normalmente o que eu observo no consultório quando é um casal é que o ímpeto da cirurgia, né, a iniciativa vem da mulher para o homem. É tipo, ó, agora decidimos, vamos fechar, é ele, né? E é uma cirurgia tecnicamente mais simples do que para a mulher, porque o acesso é muito mais superficial. Você pode fazer em regime ambulatorial, só que os homens têm mais medo. Então é um processo de convencimento. O medo é do procedimento ou de sequelas que são mitos, na verdade? As duas coisas. Você acha que são as duas coisas? Eles perguntam sobre a cirurgia em si, medo de complicações de infecção, de hematoma, né? E o medo de se vai funcionar para não engravidar. E aí muitas das vezes Eles perguntam sobre a eficácia do método? perguntam, Perguntam, é verdade? perguntam. Vou passar por isso tudo, será que vai valer a pena? Vai, com certeza, vai valer a pena, mas eles perguntam. A grande questão do homem é a impaciência, né?
de esperar o tempo, fazer a conta, que depois que opera a gente fala, tem que contar palitinho mesmo. X Uhum. ejaculações, entre 20 a 40. E aí Uhum. repetir o espermograma e ver se Uhum. zerou, Sim. né? E aí muitos não respeitam esse prazo, mesmo você explicando, mostrando o desenho anatômico, o comprimento do deferente, o tempo que ele leva para esvaziar, o tempo de viabilidade do espermatozoide, mas eles costumam ser mais resistentes a essa espera, né? Essa semana eu recebi a pergunta do marido, né? E pra onde vão meus espermatozoides? Eu respondi, eles não vão, eles ficam. É, eles ficam. Responde isso aí tecnicamente pra ele agora. Então, o espermatozoide ele é produzido no testículo, ele matura no epidídimo e os canalículos do epidídimo eles se juntam para formar um ducto único que é o ducto deferente, que vai jogá-los lá na uretra, né? E aí vai juntar com outras secreções para formar o ejaculado. Então, é um caminho muito longo e a gente procura ligar esse caminho logo próximo ao testículo, lá na bolsa escrotal. Uhum. Uma vez que está interrompido, a produção ela naturalmente vai diminuindo, vai tendo um estresse oxidativo, o testículo vai diminuindo a produção. Por isso que apesar de ser uma cirurgia que tem reversão, é considerado um método irreversível, porque tempo é variado, mas quanto mais tempo se passa, menos fértil teoricamente você fica. E aí você pode não conseguir mesmo recanalizando, fazendo uma cirurgia de reversão de vasectomia, você pode não ter êxito em engravidar via natural e precisar do Uhum. auxílio de outros métodos, Uhum. né? Tá. E vamos falar da complicação que eles temem, que é a disfunção erétil. Eles acham, isso é mito, não mexe com a sexualidade, né? Assim como às vezes Eles fala, sempre perguntam pra mim, mas e se cortar o lugar errado? é difícil também, porque na hora que a gente identifica o deferente, ele tem uma consistência, ele tem um diferencial que é, ele tem peristalse, Aham. né? Então a gente consegue identificar bem Ou ele, seja, não vai acontecer. a probabilidade é baixa. Eu já tive um paciente que ele não tinha um deferente. Eu operei de um lado, do outro eu não achava, eu falei, olha, não encontrei, mas a gente vai fazer o espermograma, você vai seguir o protocolo e qualquer coisa a gente progride numa investigação que é mais invasiva. E acabou que zerou a É contagem, uma exceção da uma exceção da exceção. exceção, né? Aí conclusão, ele tinha uma agenesia daquele lado, Uhum. E no que bom que você, deferente. e você identificou e não ficou inventando lugar pra cortar. Não, mas a gente tem outras táticas que às vezes se você está com dificuldade numa determinada abordagem, você pode progredir para identificar visualmente melhor. Mas tudo é Uhum. conversado com o paciente antes e a gente examina o paciente, mostra no consultório como seria feito no centro cirúrgico, né? Uhum. Então ele já tem uma ideia, mostra anatomia, um videozinho Uhum. é, explicativo. Uhum. Então a pessoa já chega e também já tem algumas consultas anteriores e vai fazendo a parte burocrática do termo, vai conversando sobre as angústias, se operar, e aí eu vou ficar impotente, e aí você Ah, vai meu volume de explicando. ejaculado vai diminuir muito, eu vou ficar seco. É outra coisa que eu já escutei também. É, diminui, em parte diminui. Ah, mas não é assim essa Mas coisa. secar não. É. Secar não, mas diminui um pouquinho, diminui, altera a coloração, a consistência. Mas Uhum. isso já é esperado e é falado. Uhum. Aí Alinhamento não, de expectativa. não tem surpresa. Não tem surpresa. E para o homem é mais simples, né? Sabe que eu já escutei no consultório também? A paciente chegou pra mim e falou assim: será que eu posso fazer tudo por ele, só levar ele no dia de operar? Sabe? Por conta aquela coisa do homem não querer frequentar, estar indo ao médico até chegar o dia da cirurgia, do procedimento, sabe? Sim. É um absurdo, né? Aí alguns conventos exigem, né, que para esse amadurecimento tenha pelo menos um contato com um psicólogo e que se assista palestras de anticoncepção para apresentarem outras possibilidades que o casal pode adotar para não ter Aí filhos volto e antes falo da o que você falou no cirurgia. início. É, Então, você falou quando ele procura o urologista para a fazer a. decisão é da mulher. Né? Exemplo, minha esposa falou que se depois de não tiver um casal agora, ainda tenta mais um, e depois, se não, Você vai. fecha a É fábrica. isso. E a responsabilidade vai ser sua. Minha. É isso aí, Diogo. Mas eu, como urologista, tenho que dar o exemplo, né? É, muito bem. Então, eu não tenho nenhum preconceito com a cirurgia, nenhum medo de fazer cirurgia. Obviamente, a gente respeita qualquer cirurgia, do menor porte ao maior, por conta de todo o risco cirúrgico anestésico para qualquer procedimento. Uhum. Mas, sendo tudo feito na segurança, é igual um voo de avião bem planejado, né?
teoricamente, a segurança é altíssima. Sim. E das enfermidades que você atende, quais que você acha que seria importante ainda abordar? Sei lá, incontinência urinária, falar sobre cálculo. Nessa sua prática, assim, o que que você vê que hoje é importante a gente falar um pouco mais? Eu acho que é legal a gente falar de incontinência porque faz uma interface com as Interseção, nossas né? especialidades, né? É, é. A Eu- paciente que me procura não quer operar, é a paciente que te procura. Geralmente já vem indicada por uma ginecologista, né? Ou um ginecologista que já esgotou todas as possibilidades, né? E aí já chegou numa situação de operar, quando vem indicado por um colega. Sim. Quando vem por meios próprios, às vezes já vem com uma ideia pré-definida que a cirurgia é o melhor tratamento. E não Uhum. faz o antes, que é muito Sim, mais sim. importante. Aí você tem que quebrar esse mito ainda de que a gente vai tentar um tratamento clínico É, dependendo do diagnóstico. que quando vem indicado já por um colega médico é mais fácil. Porque Sim, aí já fez mudança de comportamento, já emagreceu, já fez fisioterapia pélvica, já fez um bom estudo de qual o perfil dessa incontinência, já fez todo o script anterior para uhum, chegar na situação de que, olha, para melhorar, resta cirurgia com todos os prós e contras que ela tem, mas é a melhor tentativa. Se isso impacta muito negativamente na sua vida, está te isolando da sociedade, está te fazendo mal, vamos tentar a cirurgia. Aí eu acho que quando vem indicado pelo colega já vem bem melhor. entendi. Quando chega pra mim, eu ainda tenho todo um percurso e muitas vezes a gente consegue, né? Hoje em dia a gente tem muitos artifícios que a gente pode usar, artifícios não, tratamentos que a gente pode usar, fisioterapia Sim, pélvica, medicamentos ótimos, excelentes, mudança de estilo de vida, de composição corporal, emagrecimento, isso muito se evitar pode fazer. determinadas substâncias que são irritantes à bexiga, parar de fumar, reduzir a cafeína, né? Bebidas Bebidas gaseificadas. gaseificadas, melhorar a imunidade vesical, porque às vezes vem associado à infecção urinária de repetição, e aí mudanças de práticas de vida e sexuais também, Sim, adequação, sim. higiene, não prender o xixi também, Urinar depois da relação urinar depois da sexual. relação sexual. E aí a gente vai compondo de acordo com o perfil do paciente, né? Quanto mais coisas positivas ele conseguir, melhor o resultado final, tendo ou não necessidade de fazer cirurgia. É isso. Né? Eu acho que consciência é o melhor, É isso. E a cirurgia tem que ser muito bem indicada, com sempre, qualquer certeza. cirurgia. Com certeza, muito critério. Diogo, nossas especialidades estão ali super alinhadas e conectadas. A gente tem muita informação, dá pra gente falar muito ainda em outros podcasts. Por hoje eu tô muito feliz com a quantidade de informação que você trouxe, foi E excelente. nós trouxemos, né? E muito Eu fico obrigada. feliz de poder falar um pouquinho de algumas coisas e É, depois a gente pode marcar outros para muitos mais, a aprofundar, gente tem muita coisa para passar adiante. com certeza. Obrigada. Eu que Então, agradeço. aguardem os próximos. O doutor Diogo tá pronto agora para deixar fluir as mídias sociais. Ó, nessa clínica maravilhosa, nesse ambiente muito acolhedor, eu acho que tudo tem para dar certo, para fluir bem. Que A bom, energia é boa. Diogo. Obrigada. Eu que agradeço.